Bell Huey é um nome que você talvez desconheça, mas a forma e particularmente o som desse helicóptero você certamente conhece, porque o Huey é quase que um ícone pop de tão retratado que ele foi nas revistas, na TV e no cinema. O Huey entrou para a história como uma aeronave revolucionária, que permitiu de verdade a implementação da aeromobilidade militar, bem como pela extrema simplicidade e robustez do seu projeto, que trouxe de volta milhares de soldados que, se estivessem a bordo de outros helicópteros, certamente teriam morrido em combate. E assim como o Huey mudou a guerra, hoje eu vou te mostrar uma nova mudança na forma de se vestir, porque essa aqui que eu estou usando é a nova camiseta Pima da Hering. Pima é o nome de um novo tipo de algodão que é bem superior ao algodão comum. De longe você já percebe esse brilho que vem das fibras mais longas do Pima, que dão a essa camiseta também um toque muito suave e macio, além de muito conforto. E assim como o Huey ficou conhecido por sua durabilidade, o Pima faz sua camiseta durar bem mais, além de dar um caimento muito bonito no corpo. Além desse vinho aqui, tem diversas outras cores. E o tamanho que eu estou usando é GG, mas a grade começa no P e tem até 2 tamanhos maiores do que esse meu aqui. E para você conhecer o Pima e também todas as outras linhas casuais, sociais e esportivas da marca, a Hering está nos dando um cupom exclusivo de 15% de desconto. Para você usar, é só acessar o site que está na descrição e digitar o nosso código SALA15. É por tempo limitado, hein? Corre lá para garantir logo a sua. Desde o início da história do voo, são poucas as aeronaves que se firmaram como símbolos de sua época ou do seu nicho. Por exemplo, ao pensarmos no Teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, logo nos lembramos do Ágil Zero japonês. Se pensarmos em bombardeiros, logo vem à mente as fortalezas voadoras sobre os céus da Europa. E se pensarmos em helicópteros, é bem provável que um modelo em específico apareça em sua cabeça: o Bell UH-1 Huey. Mas a história do helicóptero mais famoso do mundo começou muito antes dos combates nas selvas do Vietnã. Na verdade, ele começou a ser pensado ainda na Guerra da Coreia. Naquele momento, já se operavam helicópteros com concepções mais arcaicas, em sua maioria para evacuação médica ou transporte de pessoal. Em 1952, o Exército dos Estados Unidos começou seu planejamento de como utilizaria helicópteros em futuros conflitos. A ideia era criar 12 batalhões de helicópteros, que seriam formados futuramente, quando a aeronave certa fosse concebida. E foi durante esse período de concepção da força de helicópteros que se criou o termo aeromobilidade. Esse termo significa ter a habilidade de transportar tropas e suprimentos para dentro e fora do campo de batalha utilizando aeronaves. Além de realizar o transporte, se imaginou também a construção de um helicóptero de ataque, para proteger as tropas no solo e enquanto estivessem sendo embarcadas. Essa aeronave poderia também funcionar como uma espécie de plataforma de armas, dando apoio ao avanço aliado, já que seria mais fácil utilizar esse veículo do que esperar pelo apoio de uma aeronave de asa fixa. O conceito de uma grande força de helicópteros nunca havia sido colocado em funcionamento na história. Os ingleses e os franceses já haviam feito várias operações militares envolvendo helicópteros, com alguns exemplares armados, mas com números limitados de aeronaves. Uma das maiores mentes que ajudou a conceber a aeromobilidade foi o Major-General James Gavin, antigo comandante da 82ª Divisão Paraquedista na Segunda Guerra Mundial. Ele relacionou o uso de helicópteros ao emprego da cavalaria nos tempos antigos, em que a tropa montada era a elite da força militar. Além disso, a cavalaria possuía 2 características que a diferenciavam dos outros tipos de tropa: a agilidade e a velocidade, exatamente o que se procurava no emprego de helicópteros. Mesmo que na época a tecnologia não tivesse chegado ao nível desejado, o Exército dos Estados Unidos se esforçou para aplicar o conceito de agilidade com foco na mobilidade aérea. Uma companhia de helicópteros H-19 e H-34 foi montada, e após quase um ano de testes, começou a se construir a doutrina que iria ser utilizada com esses veículos em combate. O manual
intitulado A Aviação de Transporte do Exército, Operações de Combate, mostrava algumas das técnicas básicas a serem empregadas. Em 1956, o chefe do Departamento de Desenvolvimento de Combate da Escola de Aviação do Exército, Coronel J. Vanderpool, iniciou os testes com helicópteros disponíveis, como os H-19, H-34 e H-21, com modificações para levarem armamentos, como metralhadoras, canhões, foguetes e mísseis. Enquanto isso, com os aprendizados adquiridos na Guerra da Coreia, a indústria bélica também se adaptava às mudanças no campo de batalha. E com as aeronaves, isso não foi diferente. Entre os grandes fabricantes, um mantinha especial atenção às novas necessidades que possibilitaram aos helicópteros se tornarem mais efetivos. Seu nome era Lawrence Dale Bell. Lawrence fundara a Bell Aircraft Company em 1935, poucos anos antes da Segunda Guerra, produzindo aeronaves de asa fixa. Mas ainda no início da década de 40 já iniciava os testes com aeronaves de asa rotativa, os helicópteros. O primeiro protótipo do tipo da empresa voou em 1943, chamado de Bell Modelo 30. Após visitar o Teatro de Operações coreano em 1953, Lawrence Bell disse: "A Coreia avançou o desenvolvimento de helicópteros em pelo menos 10 anos. A divisão especializada em helicópteros da empresa havia sido fundada 2 anos antes e já produzia o H-13 Sioux, um pequeno veículo que é um dos símbolos do conflito da Coreia. Os aprendizados levaram a modelos subsequentes e mais avançados, que utilizavam motor a pistão, mas um enorme salto ocorreu quando se desenvolveram as turbinas a gás. O equipamento foi desenvolvido pela Lycoming Company, sob a liderança do engenheiro Aslam Franz. Franz foi parte da equipe alemã que desenvolveu o motor Junkers Jumo 004, o jato que impulsionava o caça Messerschmitt Me-262 e que chegara aos Estados Unidos por meio da Operação Paperclip. Inicialmente, a turbina a gás seria utilizada em uma aeronave de reconhecimento, mas foi logo adaptada para helicópteros. Em resumo, o equipamento, apesar de mais caro que um motor a pistão, possuía uma relação de peso-potência gerada muito superior, o que de certa forma compensava os seus custos. A turbina a gás também podia ser montada na horizontal acima da fuselagem, o que economizava espaço interno. Além disso, os mecanismos de transmissão são simplificados, gerando menos manutenção. Em 23 de fevereiro de 1955, o exército americano concedeu à Bell Aircraft Company um contrato para desenvolvimento de um novo helicóptero utilitário. O principal foco da aeronave deveria ser a evacuação aeromédica do campo de batalha, com capacidades secundárias de transporte em geral e treinamento de voo com instrumentos. O helicóptero deveria carregar até 3.600 quilos de carga útil, ter um raio de operação de 100 milhas náuticas e manter uma velocidade de 185 km por hora. Se possível, a fuselagem da aeronave deveria caber dentro de um C-124 Globemaster II ou de um C-130 Hércules. A proposta da Bell veio na forma do modelo 204, designado como XH-40 durante o período de testes nas Forças Armadas. O modelo 204 era um monomotor com construção monocoque, que incluía magnésio em sua fuselagem. O motor era um Lycoming XT-53L1 e a aeronave contava com um rotor principal semirrígido de 13,4 metros de diâmetro, com componentes de alumínio. O acesso da tripulação era feito por portas laterais, iguais às de um carro, e as portas traseiras eram deslizantes. Quando no solo, a altura do piso da aeronave com relação ao chão não era muito alta, então o carregamento de equipamentos em seu interior era facilitado. Até 8 pessoas poderiam ser transportadas no seu interior, e para a evacuação aeromédica, 4 macas poderiam ser instaladas, retirando os bancos de transporte de passageiros. Os testes iniciais do modelo 204, em outubro de 1955,
1956 mostraram que o protótipo podia alcançar até 222 km por hora, um teto operacional de 17.500 pés e um raio de operação de 340 km. Seu peso vazio era de 1.700 kg e seu peso com carga máxima era de 2,5 toneladas, longe do ideal. 3 protótipos foram construídos utilizando motores de 700 cavalos, mas logo depois 6 exemplares foram produzidos com motores que entregavam 770 cavalos. Esses protótipos subsequentes, os YH-40, também contavam com mudanças no número de painéis de refrigeração do motor e algumas alterações na fuselagem perto do rotor. A entrada de ar da turbina foi retrabalhada e os profundores foram reposicionados um pouco mais à frente com relação ao protótipo inicial. Essas alterações foram resultado de exaustivos testes, feitos que só se concluíram em 1957, quase um ano antes da entrega dos modelos finais de pré-produção, em agosto de 1958. Ao entrar em serviço com o Exército, a aeronave foi designada UH-1, em 1962. A tradição do Exército era de nomear cada modelo de helicóptero com o nome de uma tribo indígena norte-americana, e assim o UH-1 acabou batizado de Iroquois. Mas o nome era difícil e todos o pronunciavam de uma forma diferente. Em contrapartida, as tripulações e o pessoal de solo começaram a chamar o UH-1 de Huey, nome inspirado num desenho animado famoso da época, protagonizado por um grande e gordo pato bebê, chamado de Baby Huey. O uso do nome foi tão difundido que a própria Bell entrou na brincadeira e começou a lançar todos os helicópteros de fábrica com o nome Bell estampado no pedal esquerdo e Huey estampado no pedal direito. No total, foram construídos 9 protótipos para avaliação e testes, seguidos de 9 UH-1 de produção. O preço de todos os veículos foi considerado baixo, em cerca de 28,7 milhões de dólares, com o valor incluindo os preços dos motores. A produção do primeiro modelo do Huey, o UH-1A, foi iniciada em 1959. A entrega dos 173 Hueys iniciais se deu durante os 2 anos seguintes, terminando em 1961. O desenvolvimento da próxima variante do Huey, o UH-1B, se deu ao mesmo tempo em que os primeiros modelos da série A eram construídos. Ainda em 1960, o primeiro exemplar do tipo foi testado, com uma melhor motorização, mastro do rotor mais alto e outras modificações. Essas alterações foram muito importantes, pois possibilitaram, por exemplo, aumentar em 50% o espaço interno disponível, e o peso com carga da aeronave passou a ser de 3.850 kg. Mudanças na construção de componentes fizeram com que o Huey se tornasse mais resistente, flexível e confiável, características que marcaram sua história nas Forças Armadas de diversos países. A maioria dos Hueys do modelo A e B foram destacados para treinamento de novas tripulações, já que o Exército estava ansioso para integrar a aeronave no seu conceito de aeromobilidade recém-desenvolvido. Diversos projetos de incentivo foram feitos para formar um grande número de tripulantes. Inicialmente, muitos desconfiaram do Huey pelo desempenho medíocre do modelo A, mas com a chegada dos modelos B, logo os Iroquois receberam de algumas tripulações o apelido de Cadillac dos helicópteros. Em 1962, os primeiros exemplares do Huey, do modelo A, foram enviados para o conflito que o deixaria famoso, a Guerra do Vietnã. As forças do Vietnã do Sul inicialmente só contavam com helicópteros mais antigos, como os H-19, H-21, H-34 e H-37, que sofreram imensas baixas em combate contra o Vietnã do Norte, especialmente na incursão que as forças comunistas fizeram entre o final da década de 50 e início dos anos 60. Os Huey que chegaram inicialmente ao país eram destinados à evacuação aeromédica, mas meses depois, os primeiros exemplares armados chegaram para testar sua eficácia em combate. Eles também eram do modelo A,
e pertenciam à Companhia de Helicópteros Utilitários de Transporte Tático. Nos seus esquis foram montadas metralhadoras de baixo calibre, mais comumente a Browning M2.30, na ponta da frente, e logo atrás 8 tubos lançadores de foguete de 80 mm. Esses Huey armados foram inicialmente empregados para a escolta de helicópteros de transporte CH-21 Shawnee e até 1963 deveriam seguir a regra de que só poderiam disparar contra alvos depois que estes apresentassem intenções hostis. Após fevereiro de 1963, essa regra caiu e a vida dos pilotos dos Huey armados foi facilitada. Com o tempo, essa equipe que testava os UH-1 armados recebeu mais aeronaves, incluindo as do modelo B, com mais opções de armamento. Com inúmeras missões realizadas, foi criada uma doutrina para o emprego de helicópteros de escolta armados. As operações seriam divididas em 3 fases. A fase em rota seria feita com a formação de helicópteros voando acima de 1.500 pés, altitude em que ficariam a salvo de disparos de armas de baixo calibre. A segunda fase, a aproximação, veria a formação de aeronaves voando o mais baixo possível, quilômetros antes de chegar ao alvo. Dessa forma, a detecção visual ou por radar era muito diminuída. A última fase, a de pouso, era a mais perigosa. Para as aeronaves de transporte, esse era o momento em que estavam mais vulneráveis, já que precisavam esperar a infantaria desembarcar com segurança. De maneira similar, as aeronaves de escolta voavam extremamente baixo ao redor da zona de pouso para providenciar fogo de proximidade, além de atrair a atenção de possíveis forças inimigas. Os resultados dessa tática foram claros. Em 1779 missões em um período de 5 meses, apenas 11 helicópteros armados foram atingidos por fogo inimigo, gerando em troca 246 baixas aos guerrilheiros Viet Cong. Apenas um UH-1B foi severamente danificado, com apenas um outro abatido. E com esses dados foi também definida a estrutura das companhias de helicópteros a serem enviadas para o Vietnã. Um pelotão utilizaria modelos B armados, enquanto os outros 2 pelotões seriam exclusivos para transporte, também utilizando a mesma quantidade de 8 exemplares do modelo B. Os pilotos das escoltas tinham uma complicada tarefa de manter uma distância constante daquelas aeronaves que faziam o transporte. As escoltas eram mais pesadas, já que levavam muitos armamentos e munição, então eram mais lentas e menos manobráveis. Se as escoltas se distanciassem demais, os guerrilheiros Viet Cong aproveitavam a oportunidade e atacavam ferozmente os transportes no momento do pouso. Então, o desenvolvimento de uma eficaz coordenação aérea também surgiu como efeito das operações com helicópteros na região. Essa operação dos helicópteros também fez sentir a necessidade de um modelo mais ágil e rápido, para ser mais eficiente nas escoltas e no auxílio de tropas em solo. A necessidade de se tirar o máximo de desempenho do modelo B no ambiente quente e úmido do Vietnã gerou uma nova modificação, o UH-1C. O modelo B podia carregar 165 galões de combustível, já o modelo C conseguia levar até 242. Com seu novo motor, o T-53L11, e mudanças no rotor principal, o UH-1C era diversas vezes mais manobrável que o seu predecessor. Esse diferencial e salto de desempenho do UH-1C fez com que diversos exemplares fossem modificados para serem armados. Desses modelos C, alguns tinham sido adaptados para empregarem a plataforma tripla de mísseis guiados Hellstall. Apenas 2 modelos B tinham sido certificados para empregarem essas armas quando os norte-vietnamitas começaram sua ofensiva em 1962. Esses 2 únicos exemplares juntos conseguiram destruir pelo menos 26 blindados inimigos. A chegada de ainda mais Hueys no Vietnã, em suas versões mais potentes, também permitiu o refino das táticas de escolta. Os líderes da escolta seriam os responsáveis por engajar os inimigos, mantendo constante contato de rádio com os outros helicópteros. Os disparos deveriam começar sempre no limite máximo de alcance das armas dos helicópteros, que
começavam com as metralhadoras e seguiam com o disparo de foguetes. A coordenação era tanta entre os elementos das missões que, após a passagem de uma aeronave, uma outra já vinha em seguida para continuar suprimindo o inimigo. Antes dos ataques, era feito um briefing mostrando as localidades já conhecidas com tropas inimigas, assim como a abordagem da incursão. Após o pouso das tropas, havia casos em que o comandante da infantaria em solo assumia o comando temporário da operação, marcando a posição das tropas aliadas e direcionando os helicópteros armados contra as concentrações inimigas. Para o voo e desembarque, a formação mais comum era em V, com cada helicóptero mantendo uma distância segura das outras aeronaves para não ser pega em sua esteira de turbulência. 4 ou 5 escoltas chegavam de 1 a 5 minutos antes no local de pouso, para amaciar os inimigos. E se mais aeronaves estivessem disponíveis, voavam atrás da formação de transportes para providenciar ainda mais cobertura. Condições ideais, como terreno firme e sem resistência inimiga, permitiam a uma formação de 12 aeronaves de transporte de tropas desembarcar todos os seus soldados em menos de 2 minutos. Quando o terreno não era favorável, o helicóptero podia pairar próximo ao solo, com os soldados usando os esquis como apoio, e em casos extremos poderiam até mesmo descer da aeronave em rapel. As unidades mais famosas a operar o Huey no Vietnã eram as tropas da cavalaria aérea. Os UH-1 armados faziam parte do time vermelho, que quando voavam em conjunto com unidades de reconhecimento, designadas time branco, se tornavam o time rosa. A ideia era usar o reconhecimento voando em baixa altitude para encontrar inimigos, e quando eles eram detectados, os Huey armados desciam e atacavam. Caso não conseguissem destruir o alvo, chamavam o time azul, que eram as tropas de desembarque, para confirmar os danos ao inimigo e se certificar que a missão havia sido cumprida. A criação das tropas de cavalaria aérea foi a culminação do emprego de um exército aeromóvel que fora planejado muitos anos antes, ainda na Coreia. Mas o exército não foi o único a utilizar o UH-1. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos também encomendaram a própria versão, o UH-1E, com um pedido inicial de 72 aeronaves, que no final seriam ampliados para 209 exemplares. A história do Huey com os Marines começou de um jeito que se encaixa perfeitamente na corporação. Antes de comprarem as aeronaves, os fuzileiros pegaram emprestadas algumas unidades do exército para testarem suas capacidades. Um desses helicópteros foi preparado para o voo do coronel Marion Carl, diretor do Corpo de Aviação da Força, na base de Patuxent River. Pouco antes do teste, infelizmente, um caminhão em ré bateu contra o profundor do helicóptero, destruindo o vital componente de controle, além de qualquer chance de reparo. Como não havia tempo de pedir uma peça sobressalente, a mesma foi retirada de um helicóptero da série A do Exército, que estava numa base próxima dali. O problema disso tudo é que o profundor dos modelos A e B são de tamanhos diferentes. Mas mesmo sabendo disso, o coronel Carl não se importou muito e alçou o voo, junto com o capitão dos fuzileiros David Spurlock, que era piloto de testes. A aeronave então seguiu para Washington, enfrentando chuva e neblina densa, tendo que voar baixo. Além de mostrar a confiança na capacidade da aeronave, o voo, que ocorreu sem problemas, serviu também para mostrar que a visibilidade no cockpit do Huey não era tão ruim quanto se pensava, mesmo em situações adversas. O modelo E continha algumas modificações especiais, como um freio para o rotor, para que o fizesse parar de girar no movimentado convés de uma apertada embarcação em alto mar, seja por razão de um pouso ou pelo vento do oceano. Novos rádios também foram instalados, que eram compatíveis com as versões usadas tanto em solo quanto em vetores aéreos mais avançados. Além disso, a construção de muitos componentes era feita em alumínio. Os modelos iniciais do Huey possuíam muito magnésio, que mesmo que fosse mais leve que o alumínio, iria se corroer muito mais facilmente com a operação embarcada. E logo os Marines tiveram o mesmo pedido que o Exército.
era preciso criar para eles uma versão armada. Como havia na época uma enorme discussão em todos os níveis sobre o emprego de helicópteros versus aeronaves de asa fixa para o apoio aéreo aproximado, o chefe de operações navais dos fuzileiros fez um pedido apenas de armamentos embarcados para autodefesa, dizendo que esses helicópteros realizam operações de observação, reconhecimento e missões de resgate muito além das linhas aliadas sem escolta armada. Não há atualmente um sistema de defesa contra fogo do solo para esses helicópteros. A requisição foi feita sem mencionar diretamente o apoio aéreo aproximado, o que impediu qualquer intervenção burocrática. O pedido para os armamentos chegou ao esquadrão HMX-1, que havia acabado de desenvolver um kit similar para outro helicóptero, o UH-34. Chamado de TK-1, o kit foi logo adaptado para ser usado no Huey, sendo renomeado TK-2. Os fuzileiros então testaram e empregaram a modificação com algumas variações, usando metralhadoras e foguetes. A Marinha dos Estados Unidos também operou um número de Hueys. A força se tornou responsável pelas hidrovias do delta do rio Mekong, tendo que se livrar de quaisquer interrupções causadas pelas guerrilhas inimigas. Para isso, ela inicialmente se utilizou apenas de barcos de patrulha e overcrafts, algumas dessas fabricadas pela Bell Company. Em algumas patrulhas pelo rio, os Viet Cong conseguiam lançar uma resistência feroz, e então começou-se a pensar no apoio de helicópteros como suporte às missões. Mas a Marinha não tinha nem veículos e nem tripulações preparadas para isso, mesmo que estivesse participando da procura pelo mesmo helicóptero dos Marines, a Série E. Para resolver o problema da falta de veículos, foram requisitadas aeronaves do Exército, que cedeu 8 modelo B sem as tripulações. Para contornar essa questão de pessoal, a Marinha teve que acionar algumas de suas equipes que ficavam na Califórnia. Esse pessoal pertencia ao 1º Esquadrão de Suporte de Helicópteros e eram especializados em operações em porta-aviões e em missões de busca e salvamento. Após semanas se adaptando às aeronaves, ambiente e tática dos barcos de patrulha e armamentos, os pilotos da Marinha e suas tripulações iriam operar tanto em embarcações quanto em terra firme. Quando a Marinha finalmente começou a operar os modelos B armados, foram apelidados pelas unidades do Exército de Sea Wolves, ou Lobos do Mar. Na sua primeira operação, os Sea Wolves foram atrás de um grupo de sampans inimigos. Os sampans são embarcações simples da região, utilizadas para transporte fluvial. Quando chegaram ao local, os modelos B da Marinha se depararam com uma força de 80 embarcações transportando um batalhão Vietcong inteiro. Estima-se que 15 embarcações foram afundadas, com enormes baixas na força inimiga. As hidrovias do país não tinham muito apoio para a navegação aérea ou até mesmo relevo considerável para ajudar na orientação. Assim, os pilotos dos UH-1B da Marinha voavam de 3 a 4 vezes por dia o percurso de suas patrulhas para memorizar suas áreas de operação. Outro detalhe importante é que os Sea Wolves tinham alguns dos Hueys mais bem armados do conflito. Além dos armamentos dos artilheiros laterais, usavam também 1 ou 2 metralhadoras frontais em cada lado da fuselagem, além de pods lançadores de foguetes. Um dos pontos fracos dos Huey B era a parte inferior e traseira da aeronave. Os Vietcong rapidamente aprenderam sobre esse detalhe e esperavam a aeronave passar para então atirar. Como resposta, os artilheiros dos Huey desenvolveram uma técnica. Assim que os inimigos atiravam por trás da aeronave, os artilheiros se colocavam para fora do helicóptero, se apoiando nos esquis e revidavam com metralhadoras M60 customizadas. Além de todas as dificuldades de terem de pousar e decolar de pequenas embarcações, o que limitava seu combustível interno e quantidade de munição, o ambiente úmido também retirava boa parte da performance do helicóptero. Uma história famosa de um dos Sea Wolves se deu em janeiro de 1968. Jack Williamson era um artilheiro de Huey da Marinha e estava no Vietnã no momento em que havia sido acordado um cessar-fogo para a comemoração do Tet, o feriado de Ano Novo do calendário local.
Mesmo assim, havia um rumor de que os Viet Cong iriam quebrar o pacto e atacar na surdina das comemorações. Enquanto estava em uma das bases de terra firme dos Seawolves, Jack viu que um helicóptero do exército havia feito um pouso de emergência nas proximidades. A aeronave estava completamente danificada, com todos os tipos de furos de projétil. Ao se aproximar, ajudou a retirar um artilheiro ferido para fora do helicóptero. O piloto olhou para ele e perguntou: "Você é artilheiro?" Jack disse que sim. "Então entra", respondeu o piloto. E foi assim que Jack percebeu que o rumor era real. Aquele foi o dia em que as forças do norte realizaram múltiplos ataques em todo o Vietnã do Sul, e que ficou conhecido na história como a Ofensiva do Tet. À meia-noite do feriado, o inferno começou. A visão das bases em todo o país era de puro terror, com tiros de morteiro e projéteis traçantes sendo vistos por todo o céu, resultando em enormes perdas para ambos os lados. Como o exército estava sem pessoal disponível, Jack continuou operando com eles para tentar salvar o aeródromo local e bases próximas, observando diversos dos seus conhecidos morrerem nesse período, que foi um dos mais sangrentos da guerra. Durante os combates, os militares americanos viram a necessidade de aumentar ainda mais a capacidade do modelo B, iniciando o que pode ser definido como fase 2 da vida do Huey. A fuselagem do helicóptero foi estendida por mais 104 centímetros, com a adoção do motor T-53L11 nos primeiros 2/3 de toda a produção do novo modelo, chamado de UH-1D. O terço final da produção do modelo recebeu um motor mais potente, gerando a variante UH-1H, em que muitos da série Delta foram convertidos mais tarde. O aumento do tamanho da fuselagem permitia ao UH-1D levar uma equipe de 12 soldados plenamente equipados, podendo chegar a 14 homens em casos extremos. Seu espaço interno agora permitia levar 6 macas e 3 assentos para a equipe médica ou feridos leves. Um detalhe relevante é que o número máximo de pessoas no helicóptero variava de acordo com a nacionalidade, já que em média os soldados do Vietnã do Sul eram bem menores e mais leves que os americanos, permitindo assim mais passageiros. Essa diferença diminuiu com a chegada do Huey Delta, que já era bem mais potente e espaçoso do que seus antecessores. O peso máximo de decolagem do Delta era de 4.300 quilos, e o gancho instalado na barriga podia suportar até 2 toneladas. O rotor principal também sofreu um aumento de diâmetro, assim como o tamanho da cauda. O jeito mais fácil de se identificar o modelo D, entretanto, é pelo número de janelas da cabine, já que esse modelo conta com 2 ao invés da única montada nos modelos anteriores. Outro diferencial também é a questão dos armamentos embarcados. No exército americano, foi definido que os Huey menores serviriam como plataforma de armas, e os de maior tamanho, como os Delta, seriam destinados ao transporte de tropas, cargas e evacuação aeromédica. Por isso, é muito comum que os Delta tivessem apenas uma metralhadora M60 instalada em cada lado da fuselagem, operadas pelos artilheiros. Mas em forças de outros países, a história foi bem diferente. A Real Força Aérea da Austrália armou seus Huey Delta com 2 minigun M134 fixas para tiro frontal, com pods de foguetes nos lados da fuselagem. A tripulação contava com pares de metralhadoras M60 instalados em cada uma das portas. A Força Aérea do Vietnã do Sul também recheou seus modelos Delta de armamento. No final do conflito, os vietnamitas adaptaram seus helicópteros para empregarem miniguns no lugar das M60 nas laterais do veículo em muitos exemplares. A última força americana a adotar o UH-1 foi a Força Aérea dos Estados Unidos. Após anos de brigas envolvendo o uso desse tipo de aeronaves, a Bell Company projetou uma variante do Huey que usava o motor General Electric T-58, já que a Força Aérea tinha grandes estoques do equipamento. A escolha desse motor levou a muitas mudanças na estrutura básica do Huey, gerando o modelo UH-1F.
A força também operou um outro modelo exclusivo para a guerra psicológica, com instalação de alto-falantes que tocavam músicas para aumentar o moral de suas tropas, assim como sons para tentar desmoralizar os inimigos. O Huey teve dezenas de modelos diferentes construídos durante os seus 70 anos de operação. 59 países operaram a aeronave, que se tornou um símbolo de versatilidade e capacidade de operação em qualquer ambiente na Terra. O Brasil foi um dos seus principais operadores, principalmente do modelo H, que recebeu por aqui o apelido de Sapão ou Agazão. Na FAB, o Sapão foi retirado de operação em 2018, mas algumas forças públicas, como as polícias civil e militar do Rio de Janeiro, ainda utilizam a aeronave. A Polícia Militar do Rio de Janeiro utiliza o Huey-2, uma variante mais moderna da aeronave, e a Polícia Civil utiliza um Huey-H, construído ainda em 1967. Esse helicóptero, inclusive, operou no Vietnã, de 1968 até 1971. Com mais de 16.500 unidades produzidas e utilizadas em diversos países nas últimas 7 décadas, o UH-1 se tornou uma referência na história da aviação e na cultura popular. Considerada uma das aeronaves mais versáteis já construídas, marcou presença também nos filmes, como o lendário Apocalypse Now, de 1979. Curiosamente, as aeronaves usadas no filme eram das forças militares das Filipinas, e todos os dias elas precisavam ser pintadas novamente para as filmagens, já que durante a noite eram destacadas para atacar milícias rebeldes reais que estavam em guerra no país. Em alguns casos, exemplares precisavam decolar no meio das filmagens para auxiliar em ataques contra os rebeldes que operavam perto do set de filmagem. Ainda mais insano é saber que o filme não teve apoio direto dos militares americanos da ativa, e quando essa notícia se espalhou pela região onde estava sendo feita a filmagem, começaram a aparecer por lá veteranos que haviam servido no Vietnã e que eram considerados até então como desaparecidos em combate. Aqueles homens, na verdade, haviam apenas escolhido viver na região da Ásia. E como não havia consultores militares americanos presentes, os próprios se voluntariaram para auxiliar com seu conhecimento, ampliando o realismo de diversas cenas. O projeto do Huey não se limitou à sua própria fuselagem. Ainda que adaptações para utilizar armamentos no UH-1 tivessem relativo sucesso, algo mais poderia ser feito. E foi assim que, usando muitas das peças e técnicas do Huey, surgiu um novo helicóptero voltado unicamente para o combate, o AH-1 Cobra, outro lendário ícone da aviação que singrou sobre as densas florestas do Vietnã. Um verdadeiro inovador das táticas de caça e primeiro piloto a ultrapassar o Barão Vermelho e atingir a marca de 100 abates. Conheça agora a história do asa-alemão Werner Melders. Descubra suas táticas, seus segredos e toda a sua carreira neste primeiro episódio da série Brilhante Entrega, os mais condecorados soldados do Terceiro Reich. Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.